Continuando o assunto sobre os 5 segredos do triunfo da igreja, quero comentar mais um agora que vai falar sobre a igreja caminha no poder do Espírito Santo. Depois estarei comentando o último outro dia. Então vamos entender o que a Bíblia vai falar agora. O 4º segredo do triunfo da igreja é o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não teria enfrentado e vencido a força do Império Romano, que usou todas as armas possíveis para destruir o cristianismo. A igreja habitada pelo Espírito Santo, é tão destrutível como o trono de Deus. Então, a Bíblia está falando agora sobre que a igreja caminha no poder do Espírito Santo, ou seja, todos aqueles que vêm para Cristo e que entregam a sua vida para Jesus e que ele tem uma vida de renúncia, que isso significa aquilo que Jesus ensinou: se quer vir após mim, negue a si mesmo e me segue. Então, para ser igreja, ser crente em Cristo, é necessário que nós negamos a nós mesmos. E nós, negando a nós mesmos, nós confessa então a Cristo. E confessando a Cristo, nós somos igreja. E a igreja, ela anda no poder do Espírito Santo. Se ela anda no poder do Espírito Santo, então significa que a igreja tem o guia, a palavra e o Espírito Santo, que está na vida da pessoa que é igreja. Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá força, é aquele que fala conosco, é aquele que nos anima, é aquele que nos revela a palavra. O Espírito Santo no coração do ser humano que converteu ao Evangelho, não é aquele que é convencido, entende bem? A palavra convertido significa conversão. O que significa conversão? Conversão significa que você pega uma pista e você pode perceber que tem vários trevos. Digamos que você pega a pista e você resolve voltar para trás. Se você não tem um retorno para você fazer uma conversão, como que você vai voltar? Você não vai conseguir voltar. Tem que pedir de voltar. Por isso, então, existe uma conversão que se chama retorno. A palavra conversão significa retorno, ou seja, retornar. Pegou a pista reto, mas você precisa voltar, e então você vai achar um lugar que chama trevo e que você vai chama de retorno. Então, vamos fazer um retorno, vamos voltar. Então, você vai retornar, você vai voltar. Então, a palavra conversão aqui se traduz por homens e mulheres que se converte a Cristo e deixou o mundo e se converteu a Jesus. Isso se chama conversão. Isso se chama retorno. E quando a pessoa se converte, que ela se retornou, então ela é guiada pelo Espírito Santo. Se é que ela se retornou, entende isso bem? Não é simplesmente falar. Falar todo mundo fala. Mas o que importa para Jesus ou para a pessoa que se fala é que se ele fala de verdade. Então, a palavra aqui que a Bíblia está falando, então significa que quem volta para Jesus, quem retorna para Jesus por quê? Porque todos têm que vir para Jesus para ser salvo. Então isso significa o retorno. Então o que acontece? Se essa pessoa veio para Jesus, se ela retornou para Jesus, então significa que ela agora tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai nos capacitar para nós continuar na caminhada. Convertido agora, retornado para Jesus, o Espírito Santo nos ajuda a caminhar. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei-me testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja bem aqui o que significa ser igreja, o que significa retorno, o que significa retornar para Jesus, e o que significa ser a igreja que caminha no poder do Espírito Santo. Isso aqui se trata da igreja que anda no poder do Espírito Santo, pessoas que se converteram, pessoas que se voltaram para Jesus, entendeu? Então é isso que a Bíblia fala, que é um povo, que é uma igreja que anda no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele agora opera no lugar de Jesus. Aquilo que Jesus fazia antes de ir embora, depois que Jesus ele veio e ele fez uma grande obra, e ele disse que ele precisava voltar, e ele disse que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador que esteja convosco. Então, essa outra pessoa que Jesus falou que rogaria ao Pai, ele se chama o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está na terra até o último dia que a igreja aqui estiver. No dia que a igreja for arrebatada, então o Espírito Santo irá embora. Por quê? Porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele vai levar os salvos a encontro de Jesus nas nuvens, e então ele voltará para o seu lugar. Porque o Espírito Santo deixou o seu lugar e veio aqui para a terra, assim como Jesus fez também. Mas Jesus voltou e o Espírito Santo veio no lugar de Jesus. Então Jesus esteve aqui, ele cumpriu o seu papel que ele veio para cumprir, e ele, sabendo disso, que a igreja sem ele não conseguia caminhar, e a igreja precisava de um outro Consolador, porque Jesus era o Consolador. E ele disse: rogarei ao Pai, eu irei e rogarei ao meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador. E esse outro Consolador que Jesus está falando se chama o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na terra, por isso nós temos ainda a condição de servir a Cristo e negar a nós mesmos, porque o Espírito Santo está aqui na terra para ajudar todas as pessoas que converterão. Todos, fica bem claro, todas as pessoas que são convertidas, ela tem o Espírito Santo como seu ajudador, como seu guia, como aquele que nos sustenta todos os dias e nos ajuda a caminhar. Então esse é andar no poder do Espírito Santo, tá certo? Então é o que a Bíblia nos revela quando fala sobre que a igreja caminha no poder do Espírito Santo. Mas a igreja que caminha no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, é aquilo que eu já falei no outro vídeo. São pessoas convertidas, não é convencida. Pessoas convencidas não têm Espírito Santo. Ela tem simplesmente uma aparência que tem, mas não tem. É aquilo que Jesus disse: parece ser, mas não é. Então agora quem é convertido de verdade tem o Espírito Santo de verdade, porque a Bíblia prova isso para nós, tá certo? Então é isso aí que eu queria falar sobre hoje, sobre a palavra de Deus. Depois estarei falando mais, a quinta razão, estarei falando sobre a igreja caminha pela fé, tá bom? Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e o meu abraço.